Seja bem-vindo à nossa quarta live da série Esforça-te para ganhar almas. Gente, que bênção nós estarmos aqui. Olha só o nosso tema, onde podemos ganhar almas. Quem está acompanhando por aí já sabe que está sendo uma bênção. E nesse momento eu vou só testar aqui o nosso áudio para saber se está tudo bem. Gente, eu já vim direto da academia para cá, por isso que eu tô assim, tá? Mas o importante é a gente não atrasar a nossa live. Então, para mim, é sempre um desafio estar aqui no horário e a gente conseguir trazer conteúdo de qualidade para você. Porque eu tenho certeza que todas as semanas Deus tem ministrado no nosso coração. Eu espero, sinceramente, que também esteja ministrando ao seu coração. Então, eu já vi aqui que está tudo ok, tá? Em relação a áudio, tá tudo bem. Gente, quem tá entrando por aí, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe a sua vida, tô muito feliz que você tá aqui. Vamos fazer aquele dever de casa que a gente sempre lança desafio para todos que estão chegando aqui na nossa live, nos primeiros minutinhos, né? Primeiros 30 segundos aí de live. A gente sempre... Vou ficar puxando a garganta, porque eu tô com a garganta meio esquisita. Então, eu quero deixar uma missão para você. Vamos clicar nesse aviãozinho que tá aqui no cantinho do seu celular e você vai encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Eu vou fazer isso agora e eu conto que você faça também. Assim que você fizer, você vai escrever no nosso chat, já encaminhei. Enquanto isso, olha aqui o nosso tema, onde podemos ganhar alma. Eu estranho que aqui tá em preto porque a caneta falhou e eu segui de azul. Tudo certo, vamos lá. Eu vou fazer aqui esse trabalho de encaminhar. E eu peço que você faça o mesmo, porque ainda que algumas pessoas, sempre explico isso, né? Ainda que algumas pessoas não assistam conosco aqui presencialmente, ao vivo, quero dizer, mas elas vão assistir em um determinado momento, quando elas tiverem oportunidade, porque as nossas lives ficam salvas no feed, tá? Então, por favor, encaminhe, que você vai estar ajudando com que essa mensagem se propague. Eu estou fazendo isso aqui agora, e eu conto que você também faça, tudo certo? Estou finalizando aqui de encaminhar, e conto que você esteja fazendo o mesmo. Bom, tô finalizando aqui, faltam 2 pessoas, pronto. Já encaminhei aqui, tudo certo, e nós vamos direto ao nosso tema. Eu quero só fazer com você algo interessante, vou ficar puxando a garganta, tá, gente? Mas é isso aí. Aqui, pelo menos em Belém do Pará, que é onde nós estamos, um dia chove, no outro dia faz um calor, um negócio assim poderoso mesmo. Então nós estamos aqui hoje em específico, está muito calor e as crianças, como tem essa mudança de clima constante aqui em Belém do Pará, então as crianças estão meio resfriadas, a Estezinha tá meio enjoada, eu tô puxando a garganta, todo mundo meio, o pastor também tá meio baqueadinho, mas é isso, faz parte. Gente, olha só, nós temos aqui um compromisso de fazer o possível para começar a nossa live no início. Então, é realmente uma correria para estar aqui, para conseguir. Inclusive, eu tô aqui com roupa de academia, porque eu falei, não, prefiro começar no horário do que tomar banho e me arrumar e de repente começar fora do horário. Vamos começar no horário que é o de menos. O importante é realmente nós estarmos aqui comprometidos e aprendendo algo, tá? Então, também ainda não almocei. Se você não almoçou, a gente está junto aí nisso também. E daqui a pouquinho nós vamos almoçar. Se você quiser acompanhar a live almoçando, fique à vontade. Mas procure entender que é um tempo de capacitação que você está tirando. Portanto, é importante você estar, concentrado. Não deixe as distrações te roubarem daquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Se você puder, coloque fone de ouvido para que você consiga acompanhar. Pastora, eu cheguei de paraquedas hoje aqui nessa live, eu perdi as demais. Não sei se você observou que aqui está escrito live 4, porque essa é a nossa quarta live da série Esforça-te para ganhar almas. A gente está numa série de capacitação para que eu e você possamos ser líderes mais frutíferos, pessoas eficazes, pessoas que geram resultado para o reino de Deus, pessoas que geram frutos e frutos estes que permanecem, tá certo? Então você está sendo capacitado. Se você está chegando aqui de paraquedas na nossa quarta live dessa série, sem problema, você pode voltar no feed e assistir, ou então você pode entrar no nosso canal do YouTube, que também lá já está disponível. Acho que ainda não está disponível somente a live de ontem, mas da semana passada para trás, todas estão disponíveis lá. Tudo certo, gente? Feito esses avisos aí para você. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais que eu queira falar, ou se alguém digitou aqui alguma coisa. Tudo certo? Vamos então direto para o nosso tema. Eu sei que é uma luta, né, constante, inclusive nós estamos aqui véspera de feriado que vai ter, acredito que seja final de semana, acho que era o início da semana que vem, não sei bem, mas... eu sei que algumas pessoas estão um pouco desconcentradas nesse momento, não porque nós cristãos não fazemos parte desse feriado, mas eu sei que esse zigue-zague, às vezes essa correria dentro da nossa casa, recebendo parentes ou coisas nesse sentido, às vezes acaba comprometendo um pouco algumas pessoas estarem ao vivo aqui, mas eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui acompanhando. Vamos lá então, direto ao ponto. Tudo certo, gente? Eu aconselho você a poder assistir os demais vídeos da nossa série de lives para que você possa entender, tá? Passo a passo. Mas hoje o nosso tema é onde podemos ganhar almas. E hoje é uma live que vai trazer bastante ideias práticas para você, porque aqui no Do Reino Academy nossa intenção não é só que você absorva conteúdo, conhecimento, mas que você coloque em prática. Através da sua igreja local, através da sua célula, através da sua cadeia de discipulado.
onde quer que você esteja, que Deus possa usar a sua vida para que você seja uma pessoa frutífera no reino de Deus. Então, essa é a nossa intenção, tá certo? A Cíntia Hanna tá chegando por aqui. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vindo. Vamos lá então, gente, olha só. Eu quero, a primeira coisa, iniciar, antes de nós entrarmos aqui, algumas estratégias, né, algumas ideias para você, de locais, de situações em que você pode, sim, ganhar almas, ser um líder, né, que está com a sua antena ligada, o seu radar ligado, porque a grande questão é essa. Não é você... Todos nós, como líderes, sabemos que nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Porém, às vezes a gente não está com o nosso radar espiritual tão aceso para isso. A gente está meio, né, assim, meio vendo a vida passar, meio empurrando o mistério com a barriga. E eu tenho certeza que aqui não é o que vai acontecer. Porque se tem algo que Deus tem feito no nosso meio é nos despertar, é nos avivar para vivermos esse novo tempo. Ele está fazendo isso na nossa vida, na nossa igreja local. E eu creio que não é diferente. Você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram ou posteriormente pelo YouTube, você está sendo alguém que também está sendo avivado onde você está. Nossa oração é essa, que você seja avivado e seja alcançado onde quer que você esteja. Vamos lá, gente, então. Primeira coisa que eu quero considerar com vocês, antes de nós entrarmos aqui nessas estratégias, é que são poucos os lugares onde nós conseguimos fazer, por exemplo, cultos de pregação. Né? Geralmente nós fazemos nas igrejas, às vezes existem locais externos que são feitos cultos de pregação, até na rua, nós já fizemos alguns cultos de rua, que é muito legal, eu gosto bastante. Porém, geralmente é um pouco mais limitado para nós fazermos cultos de pregação. E às vezes nós achamos que ganhar almas se limita a pregação pública. E eu quero desmistificar isso para você. Não se limita à pregação pública. Ganhar almas é muito além disso. Por isso que a pregação ela tem algumas restrições que acontecem em determinados locais, pontuais, onde eventualmente elas estão acontecendo, que nós já conhecemos. Mas eu quero que você entenda que ganhar almas é muito mais abrangente que isso. Ganhar almas pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar mesmo pode acontecer. Inclusive tem uma frase que diz assim: o campo é o mundo inteiro. Então, para um ganhador de almas, o campo evangelístico é o mundo inteiro. Não tem limites, não tem restrições. É o mundo inteiro. Aonde Deus te colocar é o teu campo missionário. Inclusive, isso é importante por quê? Porque nós temos uma ideia, né, de missões como algo somente de fora. Olha só, esse ano eu ouvi falar, tá? Que a igreja aqui, Quadrangular do Estado do Pará, vai abrir uma igreja missionária que vai ser enviada para a África, se eu não me engano. Então, que maravilha, que bênção. E geralmente nós associamos as missões ao quê? A ir para algum lugar distante de onde nós estamos para poder fazer o ID de Jesus. Mas eu quero também desmistificar isso para você, que claro, é uma bênção, tem pessoas que são chamadas especificamente para isso, para realizar missões externas, mas também existem missões internas. E o que são as missões internas? Aonde você está na sua igreja local, você pode fazer missões. Dentro da sua casa, você pode fazer missões, porque você pode ganhar almas. Eu quero que a sua mente se expanda nesse sentido. E aonde quer que o Senhor te colocar, na sua faculdade, no seu trabalho, na rua onde você caminha, você pode ser um evangelista, você pode ser um ganhador de almas, uma pessoa que traz pessoas para Jesus. Deu para entender? Então, é muito além do que a gente possa imaginar. Missão não é só o que é fora. Missão começa também onde você está, fincado, onde Deus te colocou. Seja lá externo, ou seja aqui na sua cidade, no seu estado, na sua rua, aonde quer que o Senhor esteja te usando, tá certo? E hoje, basicamente, o que eu quero fazer com você, nós não vamos demorar nossa live, eu creio que 30 minutos gravado a gente consegue terminar, eu creio, tá? Mas hoje o que eu quero fazer com você é trazer algumas ideias práticas, para trazer o quê? Um despertamento. De repente você pensa assim, realmente nunca pensei em fazer isso. Ou, poxa vida, nunca pensei em ganhar almas aqui nessa situação, ou nesse local. Mas você vai perceber que isso aqui só são exemplos. Mas é muito além disso. Você pode ter muito mais locais nos quais você pode ganhar almas para Jesus. Quem está entendendo aí, diga amém. Digita aqui no chat pra gente, por favor, para saber que você está vivo aí. Tudo certo? Vamos lá, então, para a primeira ideia aqui de um local onde você pode ganhar almas para Jesus. Um local que, se eu falar para você, alguém vai falar assim, não creio, né? Será nesse local? É meio improvável, inclusive, começar com esse local, porque às vezes a gente não pensa nesse local como local para nós ganharmos almas para Jesus, mas eu quero aí trazer essa ideia prática para você colocar realmente e você ver isso acontecendo no seu ministério, tá certo? Vamos lá, então, qual o primeiro local que nós vamos trazer como ideia prática para nós ganharmos almas para Jesus? Vamos lá. Primeiro local aqui vai ser... Eu vou fazer, gente, letra maiúscula agora, toda assim de forma... porque eu percebo que na live fica melhor para você enxergar, tá? Sabe qual é esse primeiro local que você pode fazer muita diferença? Olha aí, deu para ler? Nos cultos. Sim, nos cultos. Você pode ganhar almas nos cultos. Mas, pastora, quem está dentro da igreja já não está salvo em Jesus? Claro que não.
Existem muitas pessoas perdidas dentro das igrejas. Existem muitas pessoas que estão sendo convidadas e que elas estão num processo, mas elas não entregaram a vida para Jesus, ou elas são curiosas, ou elas já aceitaram a Cristo, mas elas ainda não lançaram verdadeiramente uma entrega total para Jesus. Elas estão ali, fizeram uma confissão pública de fé, mas elas não estão num processo de santificação, elas não estão se lançando, elas estão afastadas, elas estão frias. Então sim, gente, olha só que local estratégico para você ganhar almas para Jesus. E o que precisa estar aceso aí no seu coração? O radar espiritual. Por quê? Porque parece, eu tenho a impressão, gente, presta atenção aí, eu tenho a impressão que quando a gente vai para a igreja, parece que a gente entra num modo assim, de que estamos em família, e de fato a igreja é a nossa família espiritual. Mas entenda que a igreja é um hospital. E é um hospital onde chegam muitos doentes, todos os dias chegam doentes, e você é um instrumento de cura para essas pessoas. Então vou dar um exemplo do que nós presenciamos às vezes na nossa igreja e que nós temos orientado os nossos líderes nesse sentido. Presta atenção. O que nós víamos antes? Que as pessoas chegavam nas igrejas, na nossa igreja, por exemplo, as pessoas chegavam lá, elas passavam do culto e tudo mais, e quando termina o culto, parece que essas pessoas que não estão enturmadas, né, entrosadas na vida da igreja, elas pegam rapidamente, quando você pisca, elas já desapareceram. E o que eu percebi é que os nossos líderes, eles não estavam atentos para recepcionar essas pessoas, para integrar essas pessoas na vida da igreja. Então esses convidados chegavam lá, às vezes nem tinham sido convidados por alguém, passaram na frente da igreja, ouviram na internet, ou por curiosidade, qualquer motivo que seja, chegaram até lá, mas elas não foram recebidas, elas não foram integradas. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela sai do mesmo jeito que ela entrou. Ela pode ter recebido uma palavra, ela pode ter sido admoestada pelo Senhor, orientada a algo, mas ela não firmou um vínculo com a igreja local. E isso é um prejuízo imenso. Então eu posso dizer para você que eu, como na época que eu era líder de célula, muitas pessoas eu consegui ganhar dentro dos cultos. Por quê? Porque eu ficava atenta. Durante o culto, eu estava ali observando, pera lá, nunca vi aquela irmã, nunca vi aquele senhor, nunca vi aquele jovem, deve ser convidado. Quando terminar o culto, eu já mirava, era certeiro, eu já ia direto atrás, porque eu sei que essas pessoas saem rápido da igreja. Elas terminam o culto e elas desaparecem. Então eu já ficava mirando ali naquele jovem que eu nunca tinha visto. E eu ia lá assim, oi, tudo bem? Me apresentava, meu nome é Tássia, eu sou líder de célula. Você é convidado de alguém? Se a pessoa é convidada de alguém, óbvio, você não vai convidar, né, o convidado do convidado. Então não faça isso. Se a pessoa é convidada de alguém, respeite. Mas ela já tem alguém que se reportar, alguém que vai convidá-la para a célula, você não vai passar à frente dessa pessoa. Mas muitas vezes acontecia de pessoas que simplesmente iam e não eram convidadas de ninguém. E aí, quando elas confirmavam isso, falavam, que legal, vou pegar seu telefone, olha, sábado tem a minha célula, posso te convidar, eu posso te lembrar, se você quiser eu posso te buscar. E assim, muitas pessoas foram alcançadas na época para o reino de Deus, através da minha célula, dentro do próprio culto. Quem conseguiu entender essa estratégia, gente? É possível. E aí nós começamos agora que nós pastoreamos a trazer esse alerta para a nossa igreja, porque nós percebíamos que alguns irmãos ficavam naquele modo assim, família, né? Termina o culto, ao invés de focar naquele que nunca viu, a gente fica entre a gente mesmo batendo papo. Gente, a gente precisa entender que os nossos cultos são instrumentos evangelísticos para alcançar alguém. Existe culto de treinamento, que é um culto para membresia, mas existem cultos evangelísticos. Por exemplo, o nosso culto aos domingos que acontece na nossa igreja não é culto para membro, é culto para convidado. O membro está lá como instrumento para trazer o convidado. Então são palavras evangelísticas, é palavra de salvação, é palavra a respeito de transformação de vida. É isso, de cura, de milagres. É isso que nós vamos ministrar, porque é uma palavra para o convidado. Mas tem o dia na nossa igreja, que é o nosso treinamento, que acontece todas as terças, que é uma palavra voltada para os líderes. É diferente, é totalmente diferente. Então, no dia de domingo, que é o nosso culto evangelístico principal da semana, o que nós deixamos os nossos líderes cientes? Gente, fiquem alertas. Não é dia para você bater papo com o irmão da sua célula. Não é dia para você ficar ali, né, assim, perdendo o time de alcançar o convidado. É para você estar ligado. Viu alguém que você nunca viu aqui na igreja? Vai lá, aborda essa pessoa, convida para a tua célula, pega o telefone dela. E hoje nós temos visto essa atmosfera mudar na nossa igreja. Então, eu estou dando esse testemunho para você. Termina o culto, eu já vejo os líderes atentos para quem está ali, para quem reconciliou, para quem nunca tinha vindo na igreja, e essa pessoa está ali atenta ao quê? Para integrá-la à vida da igreja. Então sim, gente, o culto, ele pode ser um local onde você pode ganhar almas para Jesus. Você pode ser um instrumento de Jesus na vida de alguém, se você estiver atento nos cultos, entendendo que você está lá com um propósito, não somente de receber, mas também de dar. E aí é que está a grande diferença. Você ter essa visão de que você não está lá só para receber, você está lá principalmente para ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Pegaram essa primeira dica aí, gente? Vamos para a segunda dica, então? Sabe como outro local bíblico que nós vemos muitas vezes acontecer,
de pessoas serem alcançadas é nas casas. Presta atenção, gente. Nas casas. Isso daqui também é algo poderoso. Você pode, tem dois viés aqui quando eu falo de casas, tá? Tanto estou falando de célula, quanto estou falando aqui também de família. Tá dando para acompanhar aí? Tanto estou falando de célula, quanto estou falando de família. Por quê? Porque você sabe que a igreja, quando nós vamos ver lá no livro de Atos, só ver se está tudo ok aqui com o nosso áudio, né? Porque às vezes pode perder. Tá, tudo ok. Presta atenção. Olha só, gente. Estou aqui acompanhando os comentários, tá? Quiser mandar alguma coisa aí, a gente está atento aqui. Vamos lá, gente. Presta atenção. Presta atenção. Também tentando me concentrar aqui. Presta atenção. Olhe para cá. Por que eu digo que tanto envolve célula quanto envolve família? Porque você vai ver que no livro de Atos dos Apóstolos, boa parte das reuniões da igreja primitiva acontecia onde? Nas casas. E aqui, mais a semelhança de célula mesmo, eram reuniões de fé que aconteciam nas casas, parecido como acontece nas nossas células. Não sei se a sua igreja é em célula, a nossa igreja é em célula, mas eu quero que você entenda o princípio, que é o quê? É um local onde você está ali estrategicamente para ganhar almas. Então eu quero dizer algo para você, a célula não é um clube social. A célula não é um local que você reúne crente. Ah, mas tem crente na minha célula, tudo bem, legal, é a sua membresia. Mas o objetivo não é edificação dos crentes. Você pode, eventualmente, como efeito colateral, edificar essas pessoas que estão aí, mas o objetivo da célula é ganhar vidas para Jesus, é alcançar o perdido. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo? Ao invés de convidar quem está afastado, quem nunca conheceu Jesus, eles querem convidar irmãos de outras igrejas para participar da sua célula. Querido, não é o objetivo. Eu não tenho nada contra isso, mas entenda o objetivo de cada coisa. Entenda o tempo de cada coisa. Se você gasta o seu tempo convidando pessoas que são de outras igrejas para a sua célula, você está desfocado do objetivo da sua célula. O objetivo da sua célula é ganhar pessoas para Jesus. Por consequência, vocês vão ser edificados. Por consequência, isso vai gerar mais comunhão. Todos esses efeitos que eu estou dizendo para você são colaterais, mas o objetivo central é ganhar pessoas para Jesus. Então o foco precisa ser trazer pessoas para a sua célula, que não conheçam a Jesus ou que se afastaram do caminho do Senhor. Deu para entender aí? Então olha só, assim como funcionava no livro de Atos, pessoas eram alcançadas dentro das casas, boa parte das reuniões aconteciam dentro das casas, principalmente na época que a igreja passou a ser perseguida. Isso daqui concentra ainda mais, tá? Você vê que a perseguição inicia ali com a morte de Estevão, né? Após crucificação de Cristo, você vê uma grande perseguição acontecendo e as pessoas sendo espalhadas, e boa parte das reuniões passaram a acontecer nas casas, beleza. Aqui é um exemplo de célula. Além disso, uma outra forma, e aqui, óbvio, você vai alcançar pessoas aqui, tá? A visão que eu tô falando para você. Você vai convidar pessoas, você vai convidar os seus vizinhos, você vai fazer evangelismo na rua, você vai fazer uma caminhada de oração. Se você está tendo dificuldade de trazer pessoas, faça uma caminhada de oração. Porque existem potestades, existem obras malignas que às vezes estão aprisionando as pessoas para que elas não venham para a luz do evangelho. Na verdade, a própria palavra fala a respeito disso, que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não tenham revelação de Jesus. Portanto, é necessário uma batalha espiritual. Você vai jejuar, você vai se consagrar, você vai convidar. Pastor, eu estou convidando, mas eu não vejo os convidados virem. Então você vai ter que entrar no campo agora da batalha espiritual. Faça uma caminhada de oração, já fiz isso na minha cela. Caminhada de oração, vamos lá, gente, vamos caminhar, já fizemos isso em volta da igreja. Vamos interceder, vamos ungir essa rua aqui. E Deus vai manifestar a sua glória e Deus vai convencer os corações. Então nós precisamos nos mexer. Nós não podemos ficar no lugar de, tudo bem, não veio convidado, fiz a minha parte. Não, você pode continuar fazendo a sua parte. Você pode fazer mais. Deu para entender aí, gente? Então, aqui a primeira coisa, quando eu digo nas casas, é através das células, tá? Ou cultos domésticos, também você pode entender como a sua igreja não tem célula. Você pode fazer os cultos domésticos, você pode estar utilizando isso também como uma ferramenta de evangelismo. Mas, além disso também, nas casas simboliza a sua família. E aí, por que eu digo isso? Porque a sua família pode ser apacentada por você dentro da sua casa. Você pode ser aquela pessoa que tem um testemunho tão irrepreensível, que é aquela pessoa que quando alguém adoece, você é chamado para orar na sua casa. É aquela pessoa que quando o problema está pegando, você é chamado para resolver o problema, porque você é um referencial de Jesus dentro do seu lar. Você é um testemunho de Jesus dentro da sua casa. Tá dando para entender? Então é importante nós entendermos que dentro da nossa casa nós podemos e devemos ganhar aquelas vidas para Jesus. Eu nunca esqueço, quando eu entreguei minha vida para Jesus, assim tem uma cena que me marcou muito. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, a minha família ainda não conhecia o Senhor. Acho que nessa época só quem já tinha conhecido Jesus era o meu tio por parte de mãe,
né, assim, mas a minha família, pai, mãe, irmãos, não conheciam Jesus. Então, eu lembro que quando eu entrava no carro com eles, né, desde os 17 anos foi quando eu aceitei Jesus, eu moro na capital, em Belém, mas os meus pais moravam em Breves. E às vezes quando a gente se reunia aqui em Belém, todos nós, filhos, né, pais, irmãos, quando nós estávamos reunidos aqui em Belém, eu lembro que teve uma cena que me marcou muito, que eu entrei no carro, e quando eu entrei no carro estava o meu pai e a minha mãe, papai dirigindo, a minha mãe na frente, os meus irmãos atrás, e eu entrei no carro e estava tocando uma música assim, com conteúdo muito pesado, uma música, né, que não era um louvor, era uma música secular. E aí eu lembro que eu sentei bem no meio, e naquela hora eu fiquei pensando e profetizando dentro de mim, um dia eu vou estar aqui, eu vou estar dentro do carro com a minha família, mas nós vamos estar ouvindo louvor, e não esse tipo de música. Dentro do meu coração eu fiz aquela oração. Passou algum tempo, alguns anos, aos poucos nós fomos ganhando, a minha família para Jesus veio, acho que primeiro veio meu irmão Hugo, depois veio meu irmão Leno, depois veio meu pai, depois veio minha mãe, e todos nós fomos alcançados. Então, gente, ganhar a nossa casa tem que ser uma missão diária. Hoje eu tenho filhos pequenos. Filho de pastor não necessariamente está salvo em Cristo, não. Porque a gente pensa, mas é filho de pastor. Não, mas eles precisam ter as próprias experiências, eles precisam nascer para Jesus. Assim como o dia eu e meu esposo nascemos para Jesus. Então eu preciso ganhar meus filhos para Jesus. Eles são crianças hoje, mas eles vão chegar no momento de decisão da vida deles. E eles vão precisar entender conforme a semente que foi plantada no coração deles. Por isso que a nossa criação precisa ser intencional. Eu preciso dedicar tempo da minha vida para evangelizar os meus filhos em todas as oportunidades que eu tiver. E é algo que Deus tem ministrado no meu coração. Não procura só um momento formal como culto doméstico, mas utiliza todas as oportunidades. É o meu comportamento, é a forma que eu reajo, é meu testemunho dentro de casa. É o momento antes de dormir que eu aproveito para contar uma história bíblica para eles. É durante o almoço que a gente senta junto para orar antes de almoçar e agradecer a Deus por isso. São vários momentos durante o dia que eu estou passando valores, ensinos. Quando ele mente, quando ele faz algo, quando um deles faz isso, eu venho lá com a palavra, olha meu filho, papai do céu não gosta disso. E eu vou ensinando, gente. Então a nossa casa precisa ser um local onde nós temos que estar com esse radar ligado. Eu quero ganhar a minha casa para Jesus. Quem quer ganhar a sua casa para Jesus aí? Diga amém. Olha, tem alguém chegando por aqui. Pastora Kate, Patrícia. A Heloísa falou amém. A Maire Menezes, amém. Gente, tá dando para entender? Eu tô assim do jeito que eu vim da academia direto para cá, tá? Eu vim já na correria pra gente não começar atrasado, mas glória a Deus, tá dando tudo certo. Vamos lá pro terceiro. Tá dando para entender? Tudo certinho, gente. Estamos compreendendo isso daí. Está sendo despertar para nós estratégias para nós ganharmos pessoas para Jesus. Eu sei que meu sogro tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: aquilo que é óbvio nem sempre é praticado. Tudo que a gente está falando aqui pode até parecer óbvio. Nos cultos, nas casas, nos cultos nem tanto, né? Mas saber algo e não praticar não traz diferença para a nossa vida. Ainda que possa parecer óbvio, nós precisamos colocar em prática. Que a maior dificuldade do ser humano, né, do cristão, tá? Do ser humano em geral, não é necessariamente aprender, é aprender e colocar em prática. Aí que tá o grande diferencial, tá certo? E é isso que faz a diferença na nossa vida, no nosso ministério. É aprender e colocar em prática. Engavetar as coisas não vai mudar nada, tá bom? Vamos lá pro terceiro, então. Olha só, um outro local onde você pode ganhar muitas almas para Jesus. Nas ruas. Que legal, nas ruas. E eu sei que você vai logo imaginar, aqui em Belém tem um pastor, eu não sei o nome dele, mas ele é conhecidíssimo aqui em Belém, porque ele prega nas ruas. Então, ele prega assim ao ar livre mesmo, ele tá ali só ele vai entregando os panfletos e vai falando alto, Jesus está voltando, não sei o quê. Eu nunca mais vi ele, inclusive, ele já era um senhor de idade, eu não sei se ele ainda é vivo, eu creio que seja. Mas quando a gente fala a respeito de ganhar alma nas ruas, a primeira impressão, a primeira imagem que vem à nossa cabeça não é essa de alguém pregando em alta voz nas ruas, pode ser, viu? Mas eu não me refiro somente a esse tipo de estratégia para ganhar alma nas ruas. Existe algo que nós podemos fazer que é o seguinte: quando você andar, anota essa estratégia, quando você andar nas ruas, ore ao Senhor para que Ele te dê pessoas para que você possa falar do amor dele. Então, às vezes, você está andando nas ruas, você vai colar em alguém, você vai sentar do lado de alguém, você vai parar numa parada de ônibus para esperar o ônibus, alguém está do seu lado, peça para o Senhor e estrategicamente. Existe essa pregação pública que vai alcançar diversos corações, mas também existe ganhar almas de uma forma individualizada. Evangelizar de uma forma personalizada. Uma pessoa que você vai colar e você vai, sabe, ali derramar sobre a vida dela
algo a respeito de Jesus. Não precisa nem ser diretamente, pode ser indiretamente, mas Deus vai te dar sabedoria e vai te usar. Então peça isso para o Senhor, você pode ser um instrumento de Deus na vida das pessoas nas ruas também, tá certo? Existe um exemplo que eu anotei aqui, que está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 28. Vou anotar aqui para depois você... Ai, meu pincelzinho está querendo falhar. Vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo 28. Depois você lê, tá bom? Mas basicamente é um trecho no qual você vai ver Filipe sendo levado, né? Ele tá ali, eu não estou lembrado, acho que não sei se é o deserto de Gaza, não lembro, mas ele tá simplesmente ele foi levado de um local para o outro, e nesse local ele encontra um oficial de Candace, um oficial que está vindo numa carruagem, e o Espírito Santo fala para ele o seguinte: ajunta-te a ele, a esse carro. E ele vai lá e vê o oficial lendo o livro do profeta Isaías e não entendendo. E ele fala assim: você entende o que está lendo? Ele fala: não estou entendendo. E ele aproveita aquela oportunidade para o quê? Para evangelizar. Então aqui é um exemplo típico de alguém que foi evangelizado onde? Na rua, na via pública daquela época. Através do que? De uma condução personalizada do Espírito Santo. Então eu acredito que muito mais do que você falar em público, né? De repente pegar uma Bíblia e falar assim: gente, eu estou aqui para anunciar o Evangelho, que às vezes as pessoas vão até achar que você é louco e não vão nem ouvir, mas você pode fazer isso, tá? Isso daí eu não estou dizendo que é errado ou que é certo, eu estou dizendo para você que às vezes pode ser até mais efetivo você pedir a direção para evangelizar uma pessoa específica, assim como foi com Filipe e com esse oficial etíope, tá certo? Deu para entender, gente? Então, essa é uma outra estratégia também que você pode estar, com o seu radar ligado, sempre ali atento, para que você não perca nenhuma oportunidade. Olha só. E aqui você pode adotar uma estratégia que eu vi, que eu achei muito interessante, que foi compartilhada aqui nesse livro. Sabe qual é a estratégia? Existe aqui no livro a história de um homem que ele fazia o seguinte: ele comprou... Quem já viu aqueles Novo Testamento, uns livretos de Novo Testamento? Na sociedade bíblica da sua cidade deve ter, e geralmente eles são vendidos por um valor muito barato, muito assim, muito singelo. Você consegue lá comprar, de repente, vários, não é caro. Você consegue colocar dentro da sua bolsa. E quando você... Eu entendo que a objeção que algumas pessoas têm ao evangelizar pessoas na rua seja o seguinte: como é que eu vou chegar nessa pessoa? E eu entendo você, porque eu não sou uma pessoa naturalmente comunicativa, né? Eu estou comunicativa porque é uma questão de ministério de chamado. Mas eu sou naturalmente uma pessoa reservada, uma pessoa mais calada, mais tímida. Então, eu entendo você ficar com essa preocupação: como é que eu vou chegar do nada, né? Uma pessoa comunicativa puxa assunto com qualquer coisa, até com caroço de abacate. Mas a gente, de repente você é tímida, eu sou tímida, é difícil a gente puxar assunto com alguém que a gente não conhece, é um desconhecido. E uma estratégia interessante é você carregar esses livretos de Novo Testamento com você. Porque de repente você vai ali, né? Conversa bem, você vai ali, de repente... né, falando de coisas simples, de repente você fala: olha, eu posso te dar um presente? E aí você dá aquele livreto para essa pessoa. Porque além dessa pessoa estar recebendo a palavra de Deus, e não tenha dúvida que não existe nada mais eficaz para evangelizar alguém, para convencer alguém, do que o Espírito Santo se manifestar através da palavra. Você vai estar dando a essa pessoa a oportunidade de ela ter contato com as Escrituras. Isso é transformador, não tenha dúvida disso. Além de você estar fazendo isso, você está criando um ponto de contato com essa pessoa para abrir a porta para você falar a respeito da salvação. Você está conseguindo entender? Então, muitas vezes acaba sendo um instrumento de você conseguir ter um acesso para falar da salvação em Jesus para essa pessoa. Então, assim, eu particularmente, quando eu vi esse exemplo no livro desse homem de Deus que fazia isso, me deu uma ideia legal. Eu falei assim: era muito bom, eu quero realmente, vou comprar esses livretos, vou colocar na minha bolsa, e para onde eu for, eu vou utilizá-los para me ajudar a ganhar almas para Jesus aonde eu estiver. Deu para entender aí, gente? Muito legal, né? Eu acho que todos nós podemos colocar em prática, é super simples, e você não sabe o quanto você vai estar fazendo a diferença na vida de alguém. Deixa eu dar um exemplo para você. Há muitos anos atrás, eu ganhei, quando eu era ainda jovenzinha, né, na casa dos meus pais, eu ganhei deles um carro de presente. E eu lembro que quando eu estava orando para Deus, falando assim: eu queria um carro e tal, eu disse: pai, se o Senhor me der um carro, eu vou colocar um texto bíblico atrás desse carro. E aí o Senhor me abençoou com esse carro, que era que eu ia para a igreja e tal. Como eu disse para você, eu morava sozinha aqui em Belém. E aí eu ia para a igreja, voltava, ia para a faculdade, voltava, foi muito útil para mim. Mas assim que eu peguei esse carro, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para imprimir um dizer bíblico, que eu acho que é Jeremias 29:13, que está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E eu coloquei esse texto bíblico atrás do carro. E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi pessoas que depois, né, comentaram, às vezes na faculdade,
até mesmo a caminho da igreja, pessoas que eu acabei encontrando, inclusive quem comprou o carro, o meu carro posteriormente, deixou esse adesivo lá, eu achei interessante isso, falei, é só Deus mesmo, né? Foi realmente muito marcante. Mas o que essas pessoas testemunharam? Algumas pessoas testemunharam. E outras que eu nunca ouvi falar, mas que eu sei que podem ter marcado a vida delas também. De que quando elas leram esse texto, Deus falou o coração delas. Então, gente, às vezes a gente não tem noção do quanto uma palavra, um louvor que você encaminha para alguém, hoje, principalmente na era, né, de internet, de WhatsApp, você pode fazer tanta diferença. Quando eu digo aqui nas ruas, eu quero que você estenda aqui nas ruas, tá? Para as ruas virtuais também. Presta atenção aí. Porque as pessoas, elas estão se cruzando pela internet o tempo todo. Então não entenda ruas somente como, né, vias públicas. É que você está caminhando ali, de repente você trabalha na sua casa, você nem sai tanto da sua casa, mas você tem as ruas virtuais. Você pode passar um WhatsApp para alguém, você pode encaminhar um louvor para alguém, você pode fazer a diferença na vida de alguém, encaminhar um versículo bíblico para alguém, você pode usar essa estratégia, andar com seus livretos do Novo Testamento, e quando você colar alguém, você entrega, e o Espírito Santo vai se encarregar de ministrar aquela palavra no coração dessa pessoa. Gente, então, você pode fazer a diferença na vida de alguém, tá certo? Olha, eu tô achando vocês bem quietinhos, né? Mas acho que vocês estão prestando bastante atenção, porque eu tô vendo bem pouco aqui, amém, comentário, mas glória a Deus, eu prefiro que você, de fato, preste atenção. Vamos lá pro quarto exemplo, a gente já encerrar aqui. Um exemplo até bastante inusitado, que a gente não pensa tanto. Um outro local no qual você também pode ganhar muitas almas para Jesus, olha aqui onde é, no comércio. Inclusive, eu quero só ilustrar essa história com uma história verdadeira de alguém que foi ganho no comércio. Que é o comércio? É nas lojas em geral, você vai comprar um remédio na farmácia, você vai para o comércio da sua cidade, e às vezes você vai com foco o quê? De comprar coisas, ou então de resolver um problema, mas lá também pode ser um local estratégico para você ganhar. Você sabia que um grande homem de Deus, vou colocar aqui o nome dele, tá? Vou colocar aqui só para depois você pesquisar. D.L. Moody. Esse cara aqui foi um dos heróis da fé. Existe um livro chamado Heróis da Fé, que conta a história de diversas pessoas que marcaram a história do cristianismo. E esse cara aqui foi um desses homens de Deus que marcaram a história do cristianismo. Presta atenção. Esse homem de Deus, ele foi ganho no fundo de uma loja de um comércio. Olha só como Deus é maravilhoso. Olha só como evangelizar pode acontecer em qualquer lugar. Na loja que você vai comprar uma roupa, Deus pode te usar para ganhar a vida de alguém. Esse jovem tinha apenas 17 anos. Quando chega na loja, ele está lá no fundo da loja ajeitando uma caixa de sapato e chega um cristão. Não estou lembrada aqui o nome dele, acho que tem aqui no livro essa história. Depois eu digo para vocês que senão vai acabar demorando um pouquinho para eu poder localizar aqui, tá? Não lembro o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, Jesus. Kimball, Senhor Kimball, era o nome dele, desse cristão. Então o que aconteceu? Esse cristão, esse homem de Deus, ele entrou naquela loja com o seu radar ligado, assim como eu e você estaremos a partir de agora, tá? A partir dessa série que a gente está sendo ativada pelo Espírito Santo. E aí ele entrou naquela loja, Senhor, de que forma eu posso falar do teu amor para alguém? E o Espírito Santo direcionou ele para o fundo da loja, para aquele rapazinho de 17 anos que ninguém conhecia, que ninguém dava nada. E ele foi humildemente usado ali como instrumento de Deus para ganhar a vida daquele rapaz. Foi nesse dia que D.L. Moody entregou a sua vida para Jesus. Foi nesse dia. Foi no fundo de uma loja de um comércio. Que foi ganho por um irmão simples, que chegou lá, sensível ao Espírito Santo e foi instrumento de bênção. Estava sensível para ser conduzido para isso. E aí o que aconteceu? Ele não sabia, mas esse D.L. Moody se tornou um grande evangelista depois e ganhou muitas almas para Jesus. Então, gente, não tem como mensurar aquilo que Deus pode fazer quando tão somente a gente se dispõe para Ele. Não tem como mensurar. Depois você pesquisa esse nome aqui, conheça um pouco mais da história dele, é muito linda a história dele. Tá? Inclusive, nós temos aqui uma série nós já fizemos uma série aqui no Instagram, se você for procurar bem lá atrás, tem uma série chamada Heróis da Fé, que a gente tratou aqui, acho que a vida de 10 heróis da fé, nós escolhemos, são muitos, mas deve ter umas 10 lives gravadas aqui só falando a respeito dos heróis da fé, foi tremendo, foi maravilhoso, a gente estava fazendo nessa época ali uma sequência, todo dia tinha live, e a gente fazia cada dia ali sobre os heróis da fé, foi muito legal. Depois procura aqui no nosso feed, tá tudo salvo, vai lá para baixo, você vai achar a série Heróis da Fé, tá? Deu para entender? Olha só como em qualquer lugar Deus pode assistir. Olha, a Eli Caetano falou que está atenta. Tá certo, Eli Caetano, que bom, que bênção. E vamos encerrar aqui, gente, falando a respeito de um outro local também que as pessoas podem ganhar muitas almas para Jesus, nos transportes. E aqui nos transportes tem uma história que eu quero contar para você, para finalizar essa live.
Eu tenho certeza que essa história vai marcar o teu coração. Quando eu falo nos transportes, a nossa realidade aqui, claro, né? Aqui pelo menos é ônibus. Aqui não tem trem, né, no estado do Pará, mas não sei se tem no seu estado onde você mora. Mas principalmente aqui, a ideia que nós temos principalmente é ônibus, é um carro, é você parar no sinal e ter alguém no sinal que você pode evangelizar com a sua atitude, com o seu amor, com a sua ajuda. É dentro do ônibus você sentado lá de alguém e você usar essa estratégia, nós falamos dos exemplares do Novo Testamento e presentear essa pessoa e ser um canal de bênção sobre a vida dela. Mas eu quero contar para você aqui uma história para nós finalizarmos, que é a história de um homem chamado John Harper, que foi um homem que evangelizou no Titanic. Gente, quem lembra aí do filme Titanic? Quem já assistiu o filme Titanic? Digita amém aí para eu saber se você já assistiu, tá? Mas quem não assistiu já deve ter ouvido falar. Eu assisti acho que mais 10 vezes esse filme, porque eu gosto muito desse filme. Mas olha só, lá tem, né, tem todo o enredo e tal do romance, mas o foco, na verdade, ali é trazer um contexto histórico de um navio gigantesco que ninguém achava que poderia afundar e que de repente afundou, tá? Na sua primeira viagem. E para você saber se esse naufrágio aconteceu em 1912, você sabe quantas pessoas tinham a bordo do Titanic na época que afundou? 2.340 pessoas, acho que foi isso. 2.340 pessoas estavam a bordo do Titanic. Olha a imensidão, olha o tamanhão desse navio, imenso. E você sabe quantas pessoas morreram nesse naufrágio? 1.635 pessoas morreram, ou seja, mais do que a metade morreram, muito mais do que a metade. Gente, foi algo assim que marcou a história da humanidade esse acontecimento. Muitas pessoas morreram nesse naufrágio, crianças, idosos, muitas pessoas, muitas pessoas. Então, quem assistiu o filme, né? Já anotaram, já colocaram aqui amém. Quem assistiu o filme aí, amém. Agora, presta atenção. Aqui tem uma história muito linda de um homem chamado John Harper. Quem foi esse homem? Era um homem de Deus que trabalhava a bordo desse navio, quando ele zarpou, quando ele viajou. E aí você sabe o que aconteceu esse naufrágio, e sabe o que esse homem fez? Eu fico imaginando você, se eu e você estivéssemos num naufrágio como esse, seria terrível, né? Eu espero que isso nunca aconteça com você e também que não aconteça comigo. Inclusive, para viajar de Belém para Breves são 12 horas de navio. Então, quando eu vou para Breves, a gente pega 12 horas de navio para poder chegar lá. E não é fácil. Às vezes joga, às vezes balança. A última viagem que a gente fez foi bastante assustador. Aí eu fiquei, né, Senhor, nos livra, nos dá livramento. E assim foi realmente bastante complicado, porque teve muita maresia. Amém. E à noite, viu? Deus o livre, eu fui no barco à noite que ninguém enxerga nada. Enfim, então eu imagino quão assustador é você viver essa experiência de naufrágio. E eu fico pensando que se nós estivéssemos vivido uma experiência desse naufrágio, qual seria a nossa reação? Eu penso, né? Qual seria a minha reação? Tentar me salvar e tentar salvar minha família. Basicamente seria isso. Talvez eu nem me preocupasse com outras pessoas, porque eu estaria tão preocupada em preservar a minha própria vida das pessoas que eu amo, mais próximas, a minha família, meus filhos, meu esposo, que talvez eu não me preocupasse com os demais. Mas você sabe qual foi a reação desse homem de Deus, desse homem chamado John Harper? Qual foi a reação dele? Ele era uma pessoa de Deus. E aí, quando o navio afundou, você sabe que algumas pessoas já morreram na hora que o navio se parte, algumas pessoas já morrem nesse momento aqui, mas boa parte não morre desse impacto que o navio sofreu. Eles morrem de terem ficado na água muito gelada do Oceano Atlântico, porque ela era tão gelada que o ser humano não consegue ficar muitos minutos ali naquele local. E aí o que acontece? Esse homem, ele ficou naquela água, aquela água gélida, gelada, e as pessoas estavam ali, e as pessoas começaram a morrer o quê? Congeladas naquele local. E sabe o que ele fez, gente? Ele evangelizou as pessoas naquele local. Como é que a gente sabe disso? Porque alguns sobreviventes, que inclusive entregaram a vida para Jesus, depois contaram que ele estava evangelizando em meio ao naufrágio. Gente, você consegue imaginar uma coisa dessa? Você consegue de verdade imaginar alguém ser tão instrumento de Deus que até a hora da sua morte ele usa para ganhar outras pessoas para Jesus? E o que as pessoas contaram a respeito dele é que na hora do naufrágio, na hora que as pessoas estavam ali, naquele desespero, naquela gritaria, porque você imagina a gritaria de milhares de pessoas gritando desesperadas, morrendo afogadas, morrendo congeladas, crianças, idosos, mulheres, homens, tudo, né? As pessoas tentando sobreviver numa água extremamente gelada. Aquele homem vai se preocupar em salvar a sua própria vida, inclusive ele morre nesse naufrágio. Ele sabe o que ele fez? Ele ia de pessoa em pessoa perguntando: você já está salvo? Você já conhece Jesus? E quando a pessoa dizia não, ele falava assim: então crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, entregue a sua vida para Ele para que você seja salvo. E algumas pessoas naquele momento de estar próximo à morte, elas entregaram a sua vida para Jesus. Ele foi o instrumento de Deus para ganhar pessoas para Jesus. Você consegue imaginar o que é isso? E esse homem, ele morreu nesse naufrágio.
No final de tudo, ele ficou congelado e ele morreu. Mas uma pessoa que estava ali próximo relata que, enquanto ele falava assim, eu estou descendo, eu estou afundando, porque ele estava congelando e estava afundando aos poucos. Depois ele disse, não, eu estou subindo. Esse homem que estava ao lado foi uma das pessoas alcançadas por ele, que entregou sua vida para Jesus e que depois pôde testemunhar daquilo que ele fez. Gente, isso daí, assim, foge o padrão de muitos de nós, meu inclusive. Mas isso serve como motivação para mim, para você, para eu pensar, Senhor, se esse homem na hora da morte foi um instrumento de bênção para a vida dos outros e morreu nesse naufrágio, mas ajudou com que pessoas morressem e fossem para a eternidade e que outras aceitassem Jesus e sobrevivessem ao naufrágio, gente, nós precisamos ser usados também, nós precisamos nos colocar à disposição. Existe outro exemplo para encerrar de um homem, de um pastor que estava no leito de morte no hospital, já nos seus dias terminais ali, finais de vida, e cada enfermeira que entrava, sabe o que ele fazia? Falava de Jesus para aquelas mulheres. Cada pessoa que entrava ali, ele evangelizava. E lá, durante o período que ele ficou antes de falecer, no hospital, ele ganhou diversas pessoas para Jesus. Os funcionários, enfermeiras, os que iam limpar, porque ele não perdia a oportunidade, nem mesmo da sua própria morte, dos seus próprios últimos dias de vida, ele não perdia a oportunidade de alcançar outras pessoas. E sabe o que é isso, querido? Quem tem urgência do céu no seu coração, quem tem a visão de Cristo, de que sabe que a nossa vida é finita, mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos fazer a nossa parte para alcançar o maior número de pessoas possíveis. E sabe o que, é que o diabo está querendo fazer comigo e com você? Ele está querendo nos distrair com os problemas, com as fofocas, para a gente perder tempo com aquilo, perder tempo com o que não é tão importante e deixar de fazer aquilo que é essencial, que é ganhar almas para Jesus. É dessa forma que o diabo tem trabalhado, esfriado pessoas dentro das igrejas, esfriado pessoas no seu ministério, na sua célula, na sua liderança, que acham que não dão conta, que não conseguem. Meu Deus, se um homem conseguiu evangelizar na água gelada do Oceano Atlântico e ganhar vidas para a pessoa no momento de naufrágio do Titanic, será que eu e você não podemos evangelizar? Será que eu e você não podemos ganhar pessoas nas ruas, nas casas, nos cultos, aonde quer que o Senhor nos coloque? Me diga aí, por favor. Tá certo, gente? Então eu poderia aqui trazer para você muito mais exemplos. Os hospitais, nos presídios. Entenda isso daqui apenas como um exemplo, mas existem muitos outros locais nos quais você pode fazer a diferença, tá certo? Depende de mim, de você, depende dessa disposição do nosso coração em querer ser alguém que faz a diferença, em querer ser alguém que ama o instrumento de Deus. Isso depende de nós. Então, nesse momento aqui, hoje vocês estavam muito calados, acho que vocês estão muito atentos. Glória a Deus por isso. Mas nesse momento aqui eu quero agradecer a Elian, a Rai Costa, a Núbia Santos está por aqui, a pastora Kate Patrícia, Eli Caetano, a pastora Angelita Nascimento, que também está por aqui, a Jáfia Alves, outras pessoas também, gente, que passaram por aqui, que eu não vi, tá? Mas de repente estão por aqui, eu estou vendo agora aqui alguns nomes, a Cristiane, a Claudete, Manuel, a Maria das Graças, a Brás Cristo, a Ana Sanders, o pastor Kleber, várias pessoas que passaram por aqui, não tem como falar o nome de todos, a Rai Costa, a Mayre Menezes. Tá, gente, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Como eu disse, eu vim direto da academia para cá, por isso que eu tô assim, não tive tempo, né, de repente, preferi chegar no horário, na verdade, do que, né, tomar banho e me arrumar, não. Legal. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou almoçar, vou tomar meu banho, vou pro trabalho, mas eu tô muito feliz que você foi abençoado e eu também fui edificada e abençoada através dessa live. Tudo que a gente repassa, a gente também recebe, né? A Bíblia diz que é dando que se recebe. Então, toda vez que a gente dá, que a gente abençoa, nós é que somos abençoados, eu me sinto abençoada. Muito obrigada, tá certo? Eli Caetano disse glória a Deus, foi bênção. Ana Sanders disse amém. Gente, Deus abençoe a sua vida. Todas as quintas e sextas, meio-dia, nós temos um encontro aqui. E na semana que vem, nós continuamos a nossa série, viu? Semana que vem, o que é que nós vamos falar? Vamos lá. Hoje nós falamos aqui onde nós podemos ganhar almas, tá? Semana que vem nós vamos falar quando devemos ganhar almas e como podemos ganhar almas. Então tem muita coisa boa aí para acontecer, tem muita coisa boa para o Espírito Santo ministrar no nosso coração e você faz parte disso, tá certo, gente? Muito obrigada. Olha, a pastora Angelita tá mandando aqui um beijo para as crianças, bom final de semana para todos vocês. Todos os dias tem conteúdo aqui. Acompanhe o nosso feed. Veja a nossa série também, Heróis da Fé, que foi gravada acho que ano passado. Então você vai achar no nosso feed aí também para se edificar. Tem muita coisa boa acontecendo, tá certo? Também tá no nosso canal do Instagram, essa série Heróis da Fé, você pode procurar lá. Gente, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. E nos falamos aí durante a semana, tá? Até mais. Vou encerrar nossa live, vou precisar passar aqui por trás para poder desligar. Tá certo? Até mais. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Tchau, Cíntia. Tchau todos, tá? Deus abençoe. Vou correr aqui para desligar.